aí, leitores, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre minha experiência na minha primeira maratona literária que eu participei. Eu participei da maratona literária de verão do canal do Jeff. E lá, gente, foi muito legal. Deu para adiantar bem as leituras. Já adianto que eu não consegui ler todos os livros que eu tinha colocado nos desafios, né? Se você não sabe quais livros que eu coloquei nos desafios, tem já um vídeo aqui no canal em que eu mostrei todas as minhas metas de leitura, né? Mas eu vim mostrar os livros que eu consegui ler, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever, de deixar um joinha, que isso ajuda bastante o canal para crescer. E eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos lá? Então tá. Eu comecei o desafio escutando um audiobook, que foi A Mulher em Mim, da Britney Spears. E eu achei difícil. Assim, eu não me conectei, sabe? Eu não consegui me conectar. Eu não sei se foi porque era uma biografia, mas eu não gostei muito, não. Eu acho que eu sou adepta dos livros físicos mesmo. Então, eu acho que eu me dou melhor com o livro físico, né? Eu terminei tudo, né? Mas, assim, eu nem considerei, assim, tipo, ai, é uma avaliação, porque eu não senti que eu me conectei com a história dela. É uma história interessante da Britney, bem forte, mas eu vou só fazer a minha opinião mesmo quando eu leio ele no físico, porque eu vaguei muito minha mente, né? Já nos livros físicos, um dos primeiros que eu fiz a leitura foi. Cadê? Deixa eu ver. Foi O Pequeno Príncipe. Eu li nessa edição da Garner, editora Garner, e é uma edição de luxo. E, gente, que livro! Que livro! Eu amo essa história do Pequeno Príncipe. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. Todo mundo. Não é um livro infantil. Apesar de ser muita gente achar que é um livro infantil, mas não é. É um livro que é de uma filosofia pura, sabe? Essa edição, já começa que essa edição é perfeita, né? É uma edição de luxo com capa acolchoada. Mas assim, tem tantas frases assim que eu amei, sabe? Tem a clássica, né, de quando o Pequeno Príncipe encontra a raposa, né? O essencial é invisível aos olhos. Mas teve uma frase, por exemplo, que eu gostei muito, que foi quando ele encontra uma serpente no deserto. E aí ele fala assim, olha, onde é que tem gente? No deserto estamos sozinhos. Aí a serpente responde para ele, você também pode se sentir solitário no meio de muita gente. Tá entendendo? Assim, é um texto simples, porém é de uma beleza, sabe? Uma delicadeza. E é um livro, gente, antigo, porque ele foi publicado em 1943. Mas é muito atual, sabe? Conta a história do Pequeno Príncipe, né? Em que ele vai contando a sua trajetória em que ele conheceu alguns planetas. E conta a história de um aviador, né? Que ele fala que os adultos perderam a beleza, né? De ver, por exemplo, as coisas com o olhar de uma criança. E eu super me entendi nesse livro, gente, porque muita gente fala pra mim assim, ai, você não cresce, ai, você brinca, você dá risada de tudo, que não sei o quê. E minha mãe fala muito isso pra mim. Minha mãe fala assim, que é bom ser do jeito que eu sou, porque a gente leva a vida com uma leveza, né? E eu confesso que às vezes eu me saboto muito, porque eu fico assim, meu Deus, será que eu já passei dessa fase, né? Eu tenho que olhar as coisas como aquelas adultos ranzinza, né? Que nem fala no livro. Mas não, é bom a gente ter esse olhar, né? O olhar da criança, não perder essa criança que ainda tá dentro da gente. Então, super recomendo, gente. Foi 5 estrelas, favoritado. Eu já tinha lido ele, li novamente. E com certeza é um livro que merece sempre estar sendo relido, porque ele é perfeito. Um dia você consegue ler, é muito pequenininho, mas eu preferi ler ele aos poucos para ir absorvendo o conteúdo dele, tá? Mas ó, favorita do ano. Depois eu li também
esse livro aqui, que é da Elizabeth Azevedo, agora que ele se foi, que conta a história de Camino, que é uma menina que mora em Nova York. Nova York? Acho que é Nova York. É, Nova York. Camino não, da Yahira, né? Não, a louca, surtando. É o pai da Camino. Ela mora em Nova York. E tem a Yahira, que é filha do mesmo homem, só que ela mora na República Dominicana. E aí vai contar o ponto de vista de uma e de outra menina. Elas têm 16, vão fazer 17 anos, mas vai contando um pouco das histórias, da vivência, de como é a realidade de uma que mora em Nova York e outra que mora na República Dominicana. É um livro que tem muita representatividade e muitos dilemas. Essa capinha fofa, gente, não se engane, mas que livro teve momentos assim, uns momentos muito pesados. E a escrita dele, como vocês podem ver, eu marquei muita coisa, mas a escrita é muito diferente, porque ele é feito em forma de versos, ó. Então é muito rapidinho para ler, sabe? Só que tem uma potência, gente, e principalmente quando vai chegando mais do meio pro fim, é muito intenso esse livro. Ele conta, a autora, ela usou um acontecimento que teve de um acidente aéreo, né, para se embasar nessa história. Então, o pai das meninas, ele sofre esse acidente aéreo e morre. E aí elas vão descobrir uma da existência da outra. E aí, dois mundos completamente diferentes, mas com tantas, às vezes, similaridades. Então, tem alguns gatilhos sobre abuso, né, violência doméstica, violência sexual, racismo também, mas assim, é muito impactante, sabe? Quando eu comecei a ler, eu achei assim, deve ser um livro adolescente, né, mais leve, mas não, ele tem umas camadas assim bem difíceis, sabe? E eu amei, gente. Eu amo quando, por exemplo, o livro tem alguma parte que cita alguma música, e esse aqui tem uma parte que cita aquela música da Nina Simone, sabe? É muito lindo. É muito lindo, muito impactante. E fala sobre como a força da mulher, às vezes uma mulher tão jovem, né, que nem no caso elas têm aqui 17 anos, o quanto às vezes já começam as lutas da mulher com tão pouca idade, né? E é muito lindo, é uma história incrível. Esse aqui eu li no desafio que eu tinha que ler algum livro que foi indicado a alguma premiação. E esse livro, gente, é um achado, viu? Olha, a autora, ela foi vencedora do National Book Awards. O livro foi vencedor do Goodreads, tá? E ele foi best-seller do New York Times. Então, leiam esse livro agora que ele se foi, ele é da editora nacional. É um livro, assim, apesar de ser um pouquinho grossinho, ele tem 294 páginas, mas é muito rápido de ler, tá? Só que eu não gosto de correr com as minhas leituras, eu gosto de apreciar bem, né? Então eu não corri. Mas é um livro, assim, muito... E ele ainda veio com um diarinho de leitura, marca-página. Mas é um livro, assim, muito gostoso, muito mesmo. Teve várias frases que eu amei. Por exemplo, não se deve deixar palavras atrapalharem possibilidades desconhecidas. Você não pode fugir do que te machuca. Todas as mentiras que nós engolimos estão apodrecendo dentro de nós. Pesado. Só leia. É da Elizabeth Azevedo. E o último li, gente, esse livro foi uma surpresa. Deixa eu contar para vocês a história. Eu tinha que ler um livro que tinha a letra do meu nome. Eu tinha que ler um livro que tem a letra do meu nome. Então eu escolhi ler Meu Pé de Laranja Lima. E, gente, eu tinha assistido essa novela quando eu era criança com a minha mãe. E eu não fazia ideia da história, eu nem lembrava mais. Lembrava pouquíssima coisa. Mas, gente, que leitura leve, que leitura gostosa. Eu amei, amei, amei. Você dá muita risada com o Zezé, que é o personagem, esse menininho de 5 anos. As peraltices que ele faz, sabe? O quanto que ele aterroriza os vizinhos. Você ri muito. Só que quando passa da metade do livro pra frente, a gente fica muito chocado. Como que às vezes o tratamento com as crianças é cruel, né? E
E tem uma cena aqui, gente, que é impossível você ler e não chorar, sabe? De como tratam o Zezé. E como que o Zezé ele consegue encontrar uma pessoa que acolhe, um adulto que acolhe ele, né? Que entende que ele é uma criança, que ele é um pequenininho que está só crescendo, amadurecendo as ideias dele. Gente, esse livro foi uma grata surpresa, eu dei 5 estrelas, eu favoritei, porque eu não lembrava nada da história, eu chorei, eu ri, eu mostrei ele para minha filha, teve horas que eu li aqui, eu falava assim, gente, esse menino é terrível, mas é um terrível que não tem como você não se encantar com o Zezé. Mas é muito lindo. O livro ele traz assim músicas, fala de um Brasil onde se ouvia os tangos, os sambas, né? E esse livro ele já foi traduzido em 15 idiomas, para vocês terem uma ideia. Ele tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos. É um livro incrível. Ele é da editora Melhoramentos. E eu achei boa essa edição porque ela tem notas ao pé da página que explica muita coisa da época que talvez a gente não entenda hoje. Gente, foi um livro favoritado, que eu amei demais. É uma história simples, leve, porém uns 60% para frente você vai sentir muita pressão. E provavelmente você vai se chocar. Tá bom, gente? Bom, essas foram as minhas leituras da maratona. E logo eu já vou trazer mais algumas leituras para vocês, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo e tenha ficado comigo até agora, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!